seja muito bem-vindo a mais um bate-papo aqui da Casa Cine, conosco nosso amigo Júnior, da agência AD. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória e principalmente desse nome assim tão incomum assim. Pra gente que é aqui de Ponta Grossa, a gente já tem familiaridade, né? Mas para quem é de fora, quem vai estar nos assistindo, que é de fora aqui do estado do Paraná, gostaria de saber, assim, de onde vem esse nome. Então, primeiramente, eu queria agradecer o Júnior, que veio aqui bater um papo com a gente sobre comunicação, marketing, sobre os desafios do futuro, o que a gente tem passado nessa luta diária nossa, né, Júnior? E eu queria que ele contasse pra gente como que surgiu a agência, né? Como que você fundou, de onde que veio essa ideia e depois esse nome tão peculiar. Legal, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, tá aqui nessa estrutura fantástica. Eu comentei com vocês agora há pouquinho nos bastidores, assim, fiquei impressionado com a quantidade de câmeras, quantidade de luz, toda a estrutura que vocês têm aqui, estão de parabéns já, desde já. Mas que legal, falar de história, né, da agência, sempre assim, puxa, deixa eu lembrar desde o começo, o que começou, o que foi, assim, e acaba sendo uma história longa, mas para tentar, assim, encurtar em fatos, acho que a gente começou em 2010, a agência, né? Eu já trabalhava na área antes e encontrei lá, conheci o meu primeiro sócio, parceiro nesse momento, e de lá a gente saiu para abrir a AD, né? E até esse start, né, da área de comunicação, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Sou apaixonado pela área, assim, é o que eu mais gosto de fazer, assim, tem outros negócios, mas a área de comunicação e publicidade é o que mais me chama a atenção, o fato de você poder criar alguma coisa diferente, de você fazer uma campanha que impacta as pessoas, isso tudo sempre foi o que me motivou, assim, ao máximo, assim, em todos os momentos. E isso, né, começou lá atrás, enquanto época eu cursava ainda engenharia de materiais, tinha nada a ver com a área, eu participava de uma área dentro da engenharia, dentro do curso de engenharia da UEPG, chamava-se EMA Júnior, que era uma empresa júnior incubada dentro da UEPG, e lá eu fazia parte de marketing, lá eu descobri que, gostava muito mais do marketing do que, de fato, estudar polímero, metal, enfim, não tinha nada a ver com a minha área, e me descobri, tranquei o curso, fui fazer administração, fui trabalhar na área, já pensando com esse projeto de abrir a agência, de abrir a AD. E o nome veio inspirado até assim, eu tinha uma agência, não sei se existe ainda hoje, até em Curitiba, que eu achava muito legal o nome, que chamava WOW, W-O-W. Pô, que legal. Nome curto, 3 letras e que tinha uma expressão, né? E aí depois, na época também, pesquisando, que nome que a gente vai dar pra agência, o que a gente vai estar, tem que ser um nome criativo, o mais curto possível, seja o mais memorável possível, tenha o domínio possível, a gente consiga fazer o registro depois. E aí, por que não, né? Uma expressão pontagrossense que causa espanto, né? Que causa surpresa, que é o AD mesmo, que é o AD ser verdade. Isso vem, né, da abreviação do isso há de ser verdade, aí virou o AD, né? Que pontagrossense sempre fala assim, tipo, AD equivale para explicar para quem é de fora, equivale a um bar do gaúcho. É o AD para nós aqui da região dos Campos Gerais. Que bastante interessante, né, Júnior? E ele soube aproveitar bem a ideia aí da expressão do pontagrossense, né? Trazendo aí para esse universo criativo. E é bem legal, Júnior, esse comentário seu de que você iniciou a sua carreira tentando uma outra profissão, né? E descobriu que tinha talento para comunicação, para o marketing, que acontece com muita gente, né? Você acaba se familiarizando com aquilo no dia a dia e fala, poxa, eu acho que se eu investir nessa área aqui, pode dar certo, né? E aí você vai fazendo uma coisa, outra, e quando vê, você já foi sugado pelo universo da comunicação. Já ficou encantado pela comunicação, né? É o que eu comento normalmente com o pessoal que trabalha comigo, que o universo de agência de publicidade ou você ama ou você odeia. Assim, é muito difícil ficar no meio termo. Porque quando você ama a falta de rotina, você ama você começar o dia pensando em um cliente que
que é um pet shop, e você terminar o dia pensando em um cliente que tá fazendo uma coisa que está revolucionando as estradas rurais do Brasil inteiro. Então, esse dia a dia que você não dê, essa falta de rotina, essa rotina de você não ter rotina, é uma das coisas que mais me chama atenção. E assim, tipo, muito provavelmente quem é apaixonado por comunicação gosta desse tipo de desafio, que é o tempo inteiro você tem vários pequenos desafios durante o dia. Temos essa promoção aqui, precisamos divulgar agora. Então, olha, nossa dor, né, o nosso problema, não que seja um problema, mas assim, nossa demanda de comunicação precisa disso, então a gente tem que achar solução para isso. Acho que isso é uma das coisas assim que mais me encantou sempre no mundo, na publicidade, e que é o que realmente faz a pessoa ou amar ou odiar, porque a gente sempre sabe como começa o dia, mas não sabe como termina, né? Exatamente. Eu acho que até já é uma dica para quem deseja trabalhar na área. Não existe rotina. Né, Júnior? Várias pessoas que já passaram por aqui também falam exatamente isso. O interessante é que a gente não tem rotina, é que sempre tem uma coisa nova. Para quem gosta, beleza, mas para quem já não tem, não gosta de ser tirado da rotina do comodismo ali, de estar sempre fazendo a mesma coisa, talvez tenha que pensar 2 vezes, né? Porque realmente é isso mesmo. Você começa o dia com planejamento, mas não sabe como é que vai terminar, né, gente? Isso é muito verdade até no decorrer de uma campanha, né? Se você planeja ela, você bota ela para rodar, mas você vai ter que fazer ajustes no meio do caminho e perceber isso, né? Acho que esse universo ele é tão desafiador, assim, e a resposta agora que vem cada vez mais rápido, né? Anos atrás, quando a gente fundou a agência lá em 2010, a gente elaborava um anúncio de revista e você não sabia diretamente o resultado daquele anúncio, quantas pessoas viram, quantas pessoas talvez sorriram para aquele anúncio, tantas pessoas não gostaram daquele anúncio, tantas pessoas passaram batido aquele anúncio. E isso hoje com o marketing digital você consegue ter essa quantificação muito mais prática, rápida e eficiente, né? Que a pessoa, você sabe se a pessoa gostou, se não gostou, se parou naquele anúncio, se não parou, se passou, se voltou, se deu resultado, se entrou em contato ou não. Então você tem uma comunicação muito mais traqueável do ponto A ao ponto final. Isso faz com que você consiga fazer ajustes na comunicação muito mais rápido, né? Como a gente fala, a gente começa a campanha de um jeito. Não necessariamente essa campanha vai terminar da mesma maneira, porque você vai adaptando conforme a estratégia, conforme o jogo, conforme o comportamento das pessoas, que hoje é muito mais instável de certa maneira, porque você acaba compartilhando isso e levando isso para frente, né? E, Júnior, há 15 anos atrás, quando vocês iniciaram, vocês trabalhavam, eu vou colocar assim, com o que aparecia, né? A gente, quando está iniciando um projeto novo, a gente faz de tudo, né? E hoje, a AD, ela tem um nicho de mercado específico ou ela trabalha com vários nichos, tem clientes e parceiros em várias áreas? Como que é a atuação de vocês? Legal. Lá atrás, quando a gente começou, a gente sempre teve um viés, né, um cuidado muito grande com a parte de criação e de design. Sempre foi o nosso dodóizinho, assim, a parte de criação de marca, a estratégia de branding, todas as coisas que acompanhavam isso foi sempre o nosso carro-chefe ao lado criativo, né? Sempre que as pessoas veem, às vezes, uma coisa diferente, que legal, é criativo, às vezes até acham que é nosso porque é criativo. Isso é uma coisa que para nós é visto como um elogio. E de lá para cá, nesses 15 anos, a gente já teve mudanças de estratégias, mudanças de rumos, assim, mas uma coisa que nunca se perdeu e a gente sempre cuidou muito foi esse lado criativo e essa possibilidade de fazer coisas diferentes. Isso fez com que a gente, assim, por mais que a gente atenda segmentos, vamos dizer, dá para dizer que a gente talvez seja especialista um pouco mais em alguns segmentos, como o segmento do agro, a parte dos imóveis, são setores que a gente tem mais experiência, tem mais portfólio na área. Nós não somos uma agência específica para atuar em um segmento só. Eu nunca quis ser isso porque eu acho que isso acaba
caindo na mesma rotina, caindo no principal artifício que me fez gostar da área de comunicação, que é a falta de rotina, que é essa coisa de eu atender uma imobiliária, atender alguém que é do ramo de um advogado tributarista, que não tem nada a ver, que são coisas diferentes. Acho que isso faz dar o combustível para nós no manter a chama acesa do desafio diário e da busca diária por inovação, sem falar, às vezes, no ponto que a gente consegue fazer muito cross-mídia entre os clientes, né, entre as possibilidades. Quando a gente atende um segmento só, um determinado nicho, ok, acho que isso é válido porque você acaba ficando um pouco mais especialista naquele segmento. Mas essa diversidade de conteúdo, essa possibilidade da gente implementar, às vezes, uma estratégia que dá certo para uma construtora, trazer a mesma estratégia para uma loja de carros, há essa possibilidade. É uma coisa que a gente valoriza bastante, é uma coisa que, assim, não mudo dessa estratégia de poder entregar full service e de diversos segmentos. Acho que isso, para mim, é o que mais me chama atenção no mundo da publicidade, sabe? Tipo, ontem ainda eu estava em uma reunião com um possível cliente novo que ele trabalha no segmento de compensados. Um cliente que exporta para fora. Então, um segmento completamente diferente. Que isso brilha os olhos na hora de você pensar o projeto, escrever o briefing. Pô, que legal. O que eu vou inventar aqui? O que eu posso fazer aqui? É um desafio, né? Exato. Acho que esse desafio sempre é o que nos mais move, assim, nesse mundo de comunicação. É verdade. É interessante porque você acaba trabalhando com... como você falou, se especializa em determinado nicho, porque trabalhou muito tempo com isso, apareceram clientes, parceiros, você vai desenvolvendo ali as estratégias, mas quando aparece de um outro nicho, como você falou, os olhinhos brilham, fala, sim, e agora? O que eu vou fazer aqui? Será que essa estratégia aqui cabe para esse cliente aqui também? Se não, vamos adaptar, vamos tentar melhorar? Isso é bem bacana na nossa área, sim. Né? Essa adrenalina diária. Exato. Júnior, quais são os maiores desafios que você considera para nós da área da comunicação hoje? Eu acho que um dos maiores desafios para nós hoje na área de comunicação é conseguir, acaba até sendo meio clichê, mas de fato é o que a gente mais sofre na pele, né? Que eu acho que é a mão de obra, o recurso humano, que por mais que você tenha inúmeras IAs que fazem um trabalho fantástico, que são ferramentas incríveis, eu preciso de um humano operando atrás e que esse humano tenha uma capacidade de raciocínio grande, que goste de pessoas, que goste de buscar referências, que goste desse desafio. Então, esse perfil de pessoas acaba sendo o nosso maior desafio, assim, vamos dizer. Eu diria para você que talvez seja um fator limitante de crescimento, assim, até para o negócio. Você acha que a gente pode considerar, então, que isso seria um diferencial para uma contratação? Sim. Por exemplo, ou para um profissional do futuro, que ele estivesse também engajado com essas ferramentas de tem mais alguma outra coisa, João? Sim, sem dúvida. Assim, o que eu que seria mais importante, né, para você? O que eu mais busco numa contratação, assim, acho que é mais essa capacidade de raciocínio das pessoas, assim, do fato delas serem inteligentes e conseguir se adaptar, igual eu comentei, desafio o tempo inteiro, novidade o tempo inteiro, a IA, as ferramentas mudam ao tempo inteiro. O mesmo Photoshop que a gente tinha, que a gente trabalhava lá em 2010 para o Photoshop de agora, é uma ferramenta completamente diferente. Uma ferramenta lá atrás que você tinha que ter um outro perfil de habilidade do que você tem hoje. E essa capacidade de se adaptar rápido, essa inteligência em buscar ferramentas o tempo todo é o profissional que mais chama atenção hoje na hora de contratar. Às vezes a parte burocrática de um currículo, uma formação, ele tem seu peso, mas não tão importante para nós quanto a essa capacidade analítica de resolver problema, de raciocínio e de estar realmente antenado, ligado o máximo possível com o maior número de ferramentas que a gente tem hoje disponível. E essa questão aproveitando que nós estamos falando aí sobre as ferramentas de inteligência artificial, você acha que quanto mais ainda vai impactar
o nosso mercado de trabalho de comunicação. Porque hoje a gente estava até comentando aqui antes de começar, do medo, né, que as pessoas têm de serem substituídas pela inteligência artificial, pelas ferramentas, e estão cada dia melhores. Sim. Né? Nós não podemos negar. Né? E onde que você vê nessa linha de divisão entre o ser humano e a inteligência artificial? É possível trabalhar junto? Legal. Acho que a linha de divisão está justamente nesse ponto do ser humano, né? De você conseguir fazer coisas e ter a inteligência para complementar e utilizando a IA como uma ferramenta, que é o que vai fazer a diferença no futuro, assim, né? No mercado de hoje até. Eu acho que para nós, assim, o que acaba sendo mais desafiador é a gente estar o mais antenado possível e o mais atualizado possível nas melhores ferramentas, nos melhores comandos e tendo essa inteligência por trás. O profissional mediano é o profissional que muito provavelmente ou ele se adapta ou ele vai ter que acabar mudando de área, buscando algum outro tipo de setor. Porque você consegue formatar comandos e prompts que eliminam um bom tempo de trabalho. Isso faz com que, assim, se esse trabalho era um trabalho braçal, é um trabalho, um exemplo, eu sou muito bom em recortar foto, muito bom, parabéns. Agora você consegue recortar foto no iPhone direto, sem nem... Em menos de 10 segundos você faz isso. Essas habilidades que têm que ser adaptadas, né? Por isso que eu digo que a busca do profissional ele tem que ter essa capacidade analítica, essa inteligência e essa capacidade de se adaptar ao que as ferramentas do que a gente tem. Não dá para negar, não dá para ir contra, né? É muito mais fácil você surfar isso do que deixar isso de lado. É como talvez alguns anos atrás, o surgimento da calculadora. Tipo, não vou usar calculadora que eu não confio. Cara, não dá. Você tem que usar, faz parte, se adapta para usar da melhor maneira possível, usar da maneira mais rápida possível, mas é uma ferramenta, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma experiência pessoal. Legal. De quase 10 anos atrás, um pouco menos. Cheguei a trabalhar com vendas num outro estado que morava. E eu trabalhava juntamente com o meu pai. Meu pai já há muitos anos é vendedor e corre o trecho de vários estados, né? E uma das empresas que ele presta serviço, que ele atende, né? Que ele trabalha para essa empresa, eles estavam inovando e trazendo a tecnologia, né? Para os vendedores deles. E aí, não vou colocar a palavra obrigou-se, não, mas como estava fazendo essa atualização, eles pediram que os vendedores não utilizassem mais o catálogo manual, e sim num tablet ou no celular, principalmente no tablet ou no computador, que dá para você mostrar melhor num tablet, né? Beleza, eu adquiri o meu e mostrava para os meus clientes, e o meu pai foi muito resiliente. Ele foi muito. Meu pai hoje está com 72 anos. Mas ele foi assim, de bater de frente mesmo com o chefe dele na época. E a gente vai, calma, né, com todo jeitinho, explicando como que é mais fácil e ágil, né? E aí, por fim, resumindo, né, ele aceitou e comprou lá o tablet dele, instalou, configurou tudo bonitinho. E hoje, se você vê as vendas dele, hoje ele tem 2, 3, e ele não consegue mais retornar, né? Se fosse necessário, falar assim, não, você precisa fazer manual, não conseguiria. Então, eu acredito assim, que às vezes a gente tem um pouco de resistência, né? Com tanta novidade, né? Eu falo até que a gente não consegue acompanhar tanta coisa, mas estar antenado e buscar se inteirar de tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que isso é bastante importante, né? E não como você falou, né, Júnior? Não resistir a isso, porque é um caminho sem volta, né? Exatamente. E dentro disso, Júnior, como que vocês da AD estão se preparando para esse futuro?
Legal. Isso é uma coisa que eu incentivo a todo momento, assim. Eu venho implementando na sequência da agência. Há anos atrás, a gente fazia uma reunião chamada Adenauer, que o nome não tem nada a ver também, só surgiu uma expressão ali. Inclusive é nome de algumas pessoas, Adenauer, mas não era inspirado em ninguém. Isso era uma reunião de 1 hora que a gente fazia. Cada vez um apresentava um tema, o tema era livre. Isso fazia com que a equipe começasse a se acostumar com falar em público. Falar em público eu digo para 10, para 12, para 4, 5 pessoas, 6 pessoas ali. Mas o fato de você estar o tempo inteiro exercitando e aprendendo sobre isso, aprendendo temas novos, aprendendo cultura de uma maneira geral. A gente sempre fazia essas Adenauers com duração de 1 hora, depois a gente fazia semanal, todas as semanas, depois a gente reduziu para uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês, assim, sentindo a mudança no perfil do comportamento das pessoas mesmo, dos que trabalhavam na equipe com a agência. Hoje, a gente faz várias sessões de micro-learnings, assim, sessões de 10, 15 minutos do que você está vendo de mais atual, do que acabou de surgir naquele momento. Então, a gente, teoricamente, a gente ainda faz as Adenauer, só que com uma outra característica, para uma reunião mensal, onde está todo mundo da equipe reunido, mas para passar um conteúdo mais geral, mas esses micro-learnings no dia a dia, no seguinte momento de, olha que legal, descobri esse comando aqui que pode fazer alguma coisa diferente em IA, olha esse sistema aqui, olha o fluxo de trabalho, tá o tempo inteiro aprimorando isso, faz parte hoje da nossa cultura. A gente fala bastante sobre a parte da nossa cultura que é errar rápido e inovar sempre, assim, errar rápido no sentido de testou, não deu certo, volta, ajusta, melhora, tá o tempo inteiro em movimento, o tempo inteiro buscando alguma coisa nova. Quando isso fez parte da cultura da agência, fez bastante diferença daí na busca das informações. Porque a todo momento, diariamente alguém, achei uma coisa aqui e compartilha com todo mundo. E aí isso virou cultura. Na estrutura da agência tem a mesa principal, onde está todo mundo ali praticamente, fora meu sócio que fica em Curitiba. Tá todo mundo na mesa, tem uma TV grande no final ali para todo mundo compartilhar qualquer conteúdo. Então você faz vários micro-learnings durante o dia, quando você descobre alguma coisa nova e compartilha isso com todo mundo, para nivelar todo mundo por cima, né? A partir do momento que a gente conseguiu gerar essa cultura colaborativa de você, que legal, aprendi a fazer isso daqui, olha que legal, ainda essa semana, acho que foi essa semana até, tava mostrando para a equipe como formatar um GPT próprio para um cliente específico, um assunto bem específico ali dentro. Como eu faço, como que é as melhores práticas, do que estava mais atualizado. Eu já tinha feito isso há uns 2 meses atrás, mas como mudou algumas coisas, a gente já trouxe também o que é de mais novo, para que a partir desse momento a equipe começa a contribuir e a girar sozinho. Esse constante estar em beta, que faz parte da nossa cultura e está o tempo inteiro melhorando e implementando, eu acho que é uma das coisas assim, que eu vejo que mais tem preparado a agência para estar antenada e pronta para qualquer tipo de mudança, porque se a gente demora muito para aprender alguma coisa, demora muito para passar alguma coisa, a própria velocidade da comunicação, como ela, é muito rápida, então você perde muito tempo nisso. A maioria das ideias de campanhas nossas são às vezes geradas ali em uma tarde, um dia, porque é onde você está abastecido de informação, você tem todas as informações possíveis, você utiliza IA para te dar suplemento, para te ajudar no planejamento, você consegue resolver isso rápido. É bem bacana porque nenhum colaborador fica para trás, né, Júnior? Tá todo mundo, você falou, se nivelando ali, né? Pode ser que um tenha mais habilidade para determinada coisa, que é normal isso, mas você está nivelando todo mundo, tá todo mundo com o mesmo conhecimento ali. Todo mundo tem acesso, né, a todas as IAs que a gente utiliza, todas colaborativas, e o uso da IA, até a gente fala, até na reunião de briefing, assim, hoje a gente faz a reunião gravada com IA para ela já
decupar a informação, ela já te traz um passo a passo, um pós pronto. Então, a velocidade da gente conseguir agilizar isso e não perder a informação faz com que todo o trabalho melhore, toda a qualidade suba. Então, eu digo, a IA hoje na agência, principalmente, está presente desde o início do atendimento, ao briefing, ao ponto final da criação. Que bacana. Eu queria que você trouxesse para a gente, Júnior, um case de sucesso de vocês. Legal. Sei que tem vários, mas às vezes você está lembrando de algum assim que foi especial, talvez. Legal. Eu acho que a gente tem um agora que tá rodando, que esse ano, né, no finalzinho do ano passado eu recebi o convite, e esse ano, né, de fato, assumi como diretor de marketing do Operário, do clube. E nesse desafios, né, assim, tipo, tem sido um ano bem desafiador, assim, pelo volume de trabalho, a responsabilidade que eu, o Rodrigo, o Fernando, a Mônica, principalmente talvez essa ala mais recente da diretoria, assumiu para fazer. E uma dessas coisas que a gente assumiu, assim, e que aí surgiu numa conversa com o Alex, com o técnico, nosso técnico de futebol, falando, poxa, eu acho que o Operário tinha que estar mais presente na cidade. Eu falei, pô, que bom, Alex, porque eu também enxergava isso, e quando o primeiro diagnóstico que eu fiz, que eu percebi, assim, o clube é muito forte, para quem torce, é muito presente, mas ele fica dentro do estádio só. Ele não leva o estádio para fora, ele não leva a lembrança para fora. Eu tenho amigos que gostam de futebol que perguntam, pô, cara, por que isso não é sócio torcedor? Porque, putz, cara, para ser bem sincero com você, eu esqueço. Quando eu vou ver, já passou o jogo, eu vou lá e olho no Google, vejo o resultado, eu acompanho de longe, quando eu lembro, daí eu vou, às vezes, no jogo, mas então me falta. Ele falou, acho que a resposta mais sincera possível que eu podia dar é, não sou sócio torcedor, de evadiu, de não lembrar, de esquecer. Falei, pô, é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente começou a desenhar essas coisas e o próprio pedido do Alex veio, pô, a gente tem outras cidades que são menores que Ponta Grossa, que tem times mais expressivos, mas se isso só se dá porque a cidade abraça o time, porque a cidade está junto com o time, porque o time está presente em vários momentos do comércio de A a Z na cidade. É verdade. Eu falei, pô, que legal, é isso que a gente precisa mudar, e alguns resgates específicos. Então, assim, que para nós ficou muito legal, assim, tipo, a gente teve o insight, né, surgiu da nossa criação da agência, fazer um outdoor fantasma. Então, não sei se vocês viram, aqui na cidade tinha esses outdoors fantasmas, que era, né, a gente literalmente resgatou o mascote nosso do time, colocando o outdoor fantasma na rua para lembrar do fantasma, para depois a gente fazer virada de chave e entrar com a campanha de sócio torcedor já na sequência. Então, essa virada de chave toda, assim, e ver na rua, né, assim, tipo, ver que naturalmente as pessoas ficaram impactadas e, assim, tipo, todo mundo que eu perguntava, assim, você viu? Vi, nossa, que legal do Operário. Ficou sabendo depois. Então, quando a gente consegue fazer uma campanha, né, que até um cara que sempre foi ídolo para mim, assim, o Washington Oliveira sempre falou isso, uma campanha que você faz que é bacana, não é para ganhar prêmio, uma campanha que entra na cultura popular, que as pessoas lembram. Que legal. E isso do outdoor, eu vi muito isso, assim, tipo, eu vi pessoas na rua tirando foto, a pessoa fazendo selfie com fantasma. Falei, que legal. Então, é um sinal que a campanha potencializou muito mais e o outdoor realmente funcionou, né? Sem nenhuma marca, apenas o outdoor vestido de fantasma fez o papel dele e trouxe o resultado de comunicação para a gente esquentar a comunicação do Operário para depois agora entrar com a campanha de sócio torcedor e, enfim, a gente conseguir desenvolver um projeto muito mais sólido para entrar no que vem mais competitivo. Ficou bem show essa campanha mesmo. Os outdoors ficaram bem chamativos. Deu até aquele medo, né? De ver aquele fantasmão lá. Júnior, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse umas dicas para quem está iniciando aí no nosso mercado, sem rotina. Qual é a dica do Júnior que está aí há 15 anos já no mercado? Legal. Acho que a minha principal dica para quem está iniciando é gostar de pessoas. Acho que essa é uma das coisas principais, assim, a partir do momento que você gosta de pessoas de verdade, que você observa o comportamento delas, que você consegue se imaginar em situações diferentes, você vai conseguir se colocar no lugar daquela pessoa e criar a comunicação da melhor maneira possível para aquele público, para aquele nicho. E acho que isso de você estar conversando, de você estar conectado, faz muita diferença. E como a gente comentou segundos antes, assim, quando a gente falava de IA,
Aí é muito legal, mas é uma ferramenta. A partir do momento que você conhece do ser humano, que você conhece de pessoas, você vai conseguir, independente da ferramenta, ter o melhor resultado possível. Então, acho que para quem está iniciando, quanto máximo possível puder se conectar com mais pessoas, estar presente, estudando mais e enxergando de fato o comportamento das pessoas. A partir do momento que você sai na rua e você observa as marcas dos lugares e pensa nas fachadas dos lugares, que você vê que onde é legal, onde é bacana, onde poderia ser diferente. Acho que essa percepção de você olhar o mundo, né, e não ficar imerso apenas dentro do computador, dentro da internet, faz bastante diferença depois na vida real mesmo. É verdade. Você quer deixar os contatos, rede social, Júnior, para quem não conhece a AD, entrar lá e conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Nosso site é www.agenciaad.com.br. Nosso Instagram, que talvez seja o mais atualizado com conteúdo, é o @agenciaad. E o meu Instagram pessoal é @jrmig, M-I-G, Junior Mig. Para quem não conhece o trabalho da AD, tá aí os contatos e entra lá e confere, tem muita coisa legal. Júnior, muito obrigado por esse bate-papo. A cada dia, assim, que a gente recebe alguém aqui, eu aprendo muito, assim. E eu acho que nada melhor, assim, do que a gente aprender com o dia a dia do outro, né? Sim. Como você falou, assim, às vezes a gente se limita dentro do nosso aquáriozinho, mas tem tanta coisa que acontece fora, né? E eu acho que compartilhar isso é de uma riqueza, assim, fenomenal. Então, obrigada. Eu sei que o seu tempo é corrido. O tempo de todo mundo é muito corrido e, assim, foi um prazer receber você aqui, tá bom? Imagina. Prazer é meu. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Acho que novamente estão de parabéns pela estrutura, de parabéns pelo projeto, né? Agradecer vocês por terem apostado na nossa cidade, apostado em Ponta Grossa, que vieram de fora, se estabeleceram e não estão criando raízes aqui, logo estão falando AD também, já estão usando a expressão normalmente por aí. Algumas expressões já absorvemos. Mas muito obrigado a vocês pelo convite mesmo e parabéns pelo projeto, pela estrutura. Obrigada, gente. Um abração.